Então vamos lá. A gente conseguiu dar algumas dicas aqui. O cara vai lá, conseguiu os 200, investiu, comprou as ferramentas. Cara, tem algumas situações, tá? Ao meu ver, que deve acontecer. Você chegou no cliente e aí tem a peça de reposição. Muitas das vezes o prestador de serviço ele tem que comprar essa peça para depois cobrar do cliente, não é isso? Como fazer nesse caso aí? Ou não é? Me explica um pouquinho. Então, como que eu faço aqui no meu caso? Eu consigo estar com o conhecimento que eu tenho, né, só de bater às vezes o olho, eu chego na casa do cliente, eu bato o olho, já sei que peça que é, e antes o cliente vai me comentar, falar assim, olha, estou com um problema numa válvula de descarga, ela está acontecendo, por exemplo, ela está travando, eu aperto, ela não para de sair água, e chegou a esgotar a minha caixa d'água. O que eu peço para o cliente? Falo para o cliente, ó, se você tiver WhatsApp, manda uma foto para que eu saiba qual o modelo da sua descarga, para que eu já consiga levar a peça e já realizar esse trabalho. Então, o cliente ele me fala, me manda uma foto, muitas das vezes me manda um vídeo para ver exatamente o que está acontecendo, e aí o que eu faço? Eu já levo as peças, tanto para ganhar tempo, para mim, para não ficar perdendo tempo de voltar na loja para poder pegar a peça e retornar para fazer o trabalho, como eu ganho tempo para o cliente também. Não preciso deixar o cliente esperando. E outra, eu não preciso deixar na mão do cliente para que ele vá comprar a peça. Às vezes ele pode comprar a peça de forma errada, e aí acaba atrasando mais ainda o seu trabalho, porque, querendo ou não, tempo é dinheiro. A gente não pode estar perdendo muito tempo, tempo que a gente poderia estar fazendo outras manutenções. Então, eu acabo agregando esse valor, entendeu? Então, eu tenho aí, como eu tenho a minha loja, que eu tenho as peças na minha loja, o cliente, tanto eu vou ganhar, assim, fazendo o serviço, como eu vou acabar ganhando um pouco ali nas peças também. Entendi. Mas aí, por exemplo, você já agrega o valor porque você já tem essa peça, é mais fácil. Mas uma boa dica que você deu aí foi que é bom pedir antes uma foto, um vídeo para você já poder levar essa peça. Então vamos supor que é na sua casa o problema e eu sou o técnico. Eu falo, ó, João, me manda aí um vídeo e tal, você vai mandar esse vídeo e eu preciso repor aquela peça. Vamos supor que aquela peça é R$ 100. Eu cobro 150 e vai ser mais 100 da peça, 250. Eu falo, ó, João, 250, você fala, não, fechou, vem instalar. E aí eu comecei sem grana, peguei os R$ 200 emprestado. Como que eu faço para pegar esse valor de R$ 100 e comprar aquela peça? Eu já não tinha grana, cara. Qual que é a ideia aí para poder fazer essa reposição para o cliente? Eu cobro antes para o cliente, peço sinal, faço uma parceria com o depósito de construção para... Manda uma dica aí. Para quem está começando, como não tem muito dinheiro para investir, que o ideal é sim investir em ferramentas, buscar primeiro uma renda nas ferramentas, o que eu aconselho? A pessoa fazer uma parceria com alguma loja de material de construção, uma loja especializada em hidráulica. Aqui na minha cidade, às vezes, quando eu não tenho o material necessário na minha loja, eu tenho parcerias com outras lojas também, que aí eu consigo pegar o material, eles deixam marcado, por assim dizer, na minha conta, né, que eu já me conhece, já tenho todo o cadastro feito, e aí eu levo até a casa do cliente. Vou te dar um exemplo básico aqui, que às vezes já aconteceu. Tem uma válvula que ela chama válvula, ela é a válvula Max da Hydra, da Deca. E tem uma peça que chama sede. Essa peça, ela demora muito tempo para dar problema. Só que teve uma época aqui que deu tantos problemas nas casas que chegou a faltar no nosso estoque, não estava tendo no nosso fornecedor. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir até essa loja de material de construção. E o que eu fiz? Para ganhar tempo, eu peguei essa peça, deixei no condicional para que eu levasse na casa do cliente, e se nesse cliente tivesse o problema dessa peça da sede, aí eu utilizaria essa peça. Caso contrário, não tenho problema na peça, então eu devolvo para essa loja. Então, é isso que eu dou de conselho. Se conseguir, feche uma parceria com alguma loja para que você consiga levar já todo o material necessário, para que você economize o tempo
E outra, o que acontece em algumas lojas aqui? Eu pego o material, eu pago só daí 30 dias. Então, nesse meio tempo, se eu conseguir vender, conseguir colocar aquela peça, fiz a venda desse material também, eu posso pegar esse dinheiro, investir ou pagar as ferramentas, continuar fazendo mais manutenções e só lá na frente que eu vou estar pagando esses materiais que eu utilizei na casa do meu cliente. Entendeu? Então, acaba que você consegue ter um crédito, por assim dizer, para conseguir agregar mais em ferramentas. Pô, legal, cara. Você tinha tocado no assunto aí, que é da demanda por cidade, né? Demanda por cidade. Você falou que onde você mora é pequeno, né? Tem quantos mais ou menos habitantes? Você sabe mais ou menos assim? Cara, chutando alto, uns 45 mil habitantes. Uma cidade bem pequena aqui. E sua agenda, todo dia você tem pelo menos quantas casas assim para visitar? Olha, posso falar por hoje. Hoje eu fui mais ou menos em umas 9 casas. Se eu não me engano, foram 4 casas na parte da manhã e 5 casas na parte da tarde. Pô, legal. E aí você me diz sobre. Porque assim, igual uma vez nós conversamos, às vezes parece um serviço que o dono da casa pode ir lá e fazer, não é bem assim, né? E aí, como que tá a demanda desse mercado, cara? Tem muitos casos, não é a maioria, são poucos casos, mas assim, não, são muitos, mas são poucos, por assim dizer. Que o cliente às vezes tenta mexer, fazer o conserto, e na maioria dos casos não vai conseguir. Pode ser que alguns casos consiga, coisas bem simples, mas tem muitos clientes ainda, a maioria dos clientes preferem não colocar a mão e não realizar o conserto e chamar um profissional. Parte de água é uma coisa assim, se a vedação não tiver 100%, se a montagem, a instalação não tiver 100%, vai dar problema. Então, posso dizer aí que 90% das casas vai ter algum problema no dia. E, Entendi. e assim, aqui na minha cidade eu conheço muitos profissionais. Profissionais que trabalham só com hidráulica, profissionais que trabalham com hidráulica e elétrica. E tem trabalho para todo mundo. Porque você pode pegar numa casa. Eu posso citar várias coisas que pode dar problema. Uma torneira, registro de chuveiro, o próprio chuveiro, a pia do banheiro, uma ducha higiênica, o vaso sanitário, a pia da cozinha, o tanque, a caixa d'água. São várias coisas, né? Então, muitas vezes eu vou na casa dos clientes por causa de um problema e chega lá, eu tenho que realizar 3, 4 serviços. Hoje mesmo eu fui na casa de um cliente, era para mexer somente no registro de um chuveiro. Chegou lá, eu mexi no chuveiro, no registro do chuveiro e numa válvula de descarga. Então, acontece muito disso também, você chegar na casa do cliente por causa de um problema e o cliente às vezes lembrar de alguma outra coisa e te pedir para você realizar aquele conserto. E é muito importante também do técnico ser observador. Ele olhar em volta para ver se não tem mais nenhum algum outro problema. Porque às vezes a pessoa não viu, não prestou atenção naquele problema, e o técnico mostrar para a pessoa, ó, isso aqui está com vazamento, isso aqui já está soltando, já vamos realizar esse conserto também para não ter um problema futuro, para não te pegar de surpresa, às vezes no final de semana, porque tantos problemas que dá no final de semana numa casa. Né? E esse é um mercado que, além de você conseguir agregar bastante serviço, o cliente já te chama, sim, por bastante serviço. Eu posso mencionar vários casos aqui de clientes em que não queria mexer em alguma coisa e acabou mexendo porque já estava mexendo em alguma coisa na casa. Já quis fazer uma reforma geral. Mas essa área é uma área uma demanda muito grande. Naquela live que a gente fez há umas 2 semanas atrás, a gente viu ali uma pesquisa do IBGE, né, mostrando o tanto de residências que tinha em 2021, no caso. Mais de 72 milhões de casas. E aí, para o pessoal que está assistindo a live agora, pensa na sua cidade, quantas casas são construídas, quantos condomínios são construídos por ano, quantos edifícios são construídos. Aqui na minha cidade mesmo, tem um condomínio sendo construído, tem outros loteamentos que o pessoal já está construindo as casas. Então,
casas antigas, já construídas, que vão ter muitos problemas, casas novas sendo construídas, que logo pode ser que dê problema, e a mesma quantidade de profissional. Você não vê profissionais iniciando nessa área. Então, o mesmo número de profissionais, para mais casas sendo construídas a cada ano, essa área assim, é uma área assim, que é muito carente e a demanda é muito grande. E você tinha mencionado até na questão da pandemia, quando começou a pandemia, teve um boom tão grande que as minhas manutenções, assim, cresceram de uma forma muito grande, sabe? As pessoas começaram a ficar mais em casas, então, ou elas estavam usando mais as coisas e dando mais problema, ou elas, como estavam mais em casa, acabaram vendo os problemas que estava tendo na casa, e aí me chamava para poder resolver esses problemas. Então, até na questão da pandemia, é uma profissão assim que não, eu não parei. Até trabalhei mais ainda.